Olá pessoal, tudo bem? Iniciando o comentário de fechamento desta quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2016. Aqui com vocês, Fábio Figueiredo, trazendo então as atualizações dos papéis, dos movimentos do mercado e dos enquadramentos dentro dos modelos operados Olá, pessoal, pela equipe LS. Quem acompanha ao vivo sabe que pode interagir comigo no chat que fica logo abaixo. E quem acompanha a gravação através do YouTube sabe que pode enviar suas perguntas e dúvidas nos comentários. Se você por acaso ainda não é inscrito no nosso canal, peço que se inscreva, assim você pode receber as atualizações. E caso tenha gostado da análise, deixa um like para que o nosso trabalho chegue às pessoas que acompanham esse tipo de material no YouTube. Muito bem, então, trazendo aí os movimentos, coloco o gráfico do Ibovespa na tela. Deixa eu avisar o pessoal que estamos online. Estamos online. Perfeito. Tá? Então tá aí. O Ibovespa operando em queda, né, respondendo aí aos movimentos baixistas dos mercados globais. O Ibov hoje encontrou a média móvel de 21 aqui no gráfico diário. É importante dizer que tecnicamente ainda não podemos dizer que o Ibovespa saiu de uma tendência de alta, né, levando exclusivamente os zigue-zagues, né, nós tivemos aqui um zigue-zague ascendente formado, ou seja, um pivô de alta. É verdade que o ideal é que a cabeça do pivô seja respeitada como suporte, no entanto, o pivô de alta só é quebrado, né, se os preços passarem para baixo aqui do fundo anterior. Dentro da nossa visão de leitura de diagnóstico de tendência, o mercado está numa tendência indefinida, porque a média móvel de 21 está virada para baixo, bem como a média móvel de 50 e 200, porém os preços estão acima da média e os zigue-zagues ainda são ascendentes. Logo, há uma tendência indefinida. Tá? Para que a gente possa criar uma leitura mais altista do mercado, seria interessante o Ibovespa voltar para a faixa aqui dos 41.500 pontos, que é o topo anterior agora, e para esperarmos movimentos mais importantes de queda, algum candle fechado abaixo do fundo anterior. No intraday, tivemos o índice futuro abrindo em gap de baixa, formando então o primeiro movimento. Uma venda foi realizada às 11 horas e 15 e esse movimento lateral se estendeu até as 3 horas da tarde, né? No entanto, a gente utiliza stop no tempo e esse stop no tempo foi acionado, né? 10 candles depois acabamos saindo no 0 a 0. Quem utilizou algum tipo de condução de stop acabou saindo pela virada da média móvel de 9 aqui nesse ponto, tá? Ou seja, dependendo da abordagem, aqui o indivíduo conseguiu sair ainda com algum lucro, mas isso depende da forma que cada pessoa opera, não é mesmo? Tá? Então, dentro da nossa filosofia, hoje teve trade, sim, mas encerrado no 0 a 0. O mercado caiu até por volta das 5h30, quando houve entrada de pressão compradora relevante, né? Até mesmo nos 15 minutos aqui uma barra elefante com volume, que se tivéssemos mais horário de pregão, serviria de argumento de entrada. Dólar. Então, vamos colocar na tela aí o gráfico do dólar perpétuo. O dólar hoje atingiu a zona de resistência esperado, que tínhamos colocado aí no comentário de fechamento de ontem, né? Que era a faixa entre o fundinho anterior e a média móvel de 21 períodos. Ali também existia a linha de referência de um canal de alta. Tá? Agora a gente precisa entender como que os preços vão se comportar nessa faixa de preços. Se aqui tivermos algum candle preto e a mínima desse candle vier a ser perdida, aí a gente pode ficar mais confiante num cenário mais baixista do dólar. Caso contrário, a figura que ganha força é esse alargamento reto que aí está desenhado, né? Aí a expectativa seria até mesmo de uma alta ou de retorno até a faixa de 4.190 pontos. Quem vai determinar isso é a relação do preço com a média móvel de 21. Se conseguir se livrar da média, devemos voltar para o topo. Se a média servir como obstáculo, a gente deve seguir em tendência de queda. No intraday, WDO H16, tivemos uma abertura em gap de alta, formação do primeiro movimento que foi acionado ao 12h30. Tá? Assim como no índice, stop no tempo foi acionado. Quem trabalhou pela média móvel de 9, veja que acabou sendo estopado no loss. Então, depende da abordagem de cada um. Dentro da nossa abordagem clássica,
stop no tempo encerrado no 0 a 0. Lembra que a gente tinha falado de uma simetria no dólar que jogava apoiada, né, numa contagem de ondas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. E essa contagem jogava o dólar lá para o teste aqui do topo da onda 4, né, na faixa dos 4.040 pontos. Hoje o dólar praticamente foi ali, né, foi em 4.034 pontos a máxima do dia. Tá? E isso já pode indicar o encerramento dessa perna corretiva? Depende se o mercado montar aqui um topo. A gente vai poder afirmar que o mercado aqui nos 60 minutos fez um topo, se a mínima da última hora então vier a ser perdida. Entendido? Então tá aí o dólar comentado. O juro, contrato F17 tem uma leve alta. Os contratos mais longos estão com uma alta um pouco mais relevante, né? Lembrando que o F17 já trabalha em tendência de baixa, enquanto os outros têm uma movimentação mais lateral. Aqui é o caso do F19, o F21 também tem uma leitura parecida. Tá? Então tá aí o movimento do juro. Commodities. Hoje o milho pegou todo mundo que operou na venda aí com as calças na mão, né? Quem tinha aberto compra aqui pela virada da média móvel de 9, ontem foi retirado da operação. Trade encerrado com um pequeno prejuízo. Virada de mão. E hoje o indivíduo que vendeu ontem precisa encerrar esse trade, porque a média móvel de 9 vira para cima. Tá? Esse candle de hoje demonstra a força do milho, porque ele engolfa o candle de ontem com volume superior ao do pregão anterior. Tá? Então, quem opera padrões de candle pode deixar um start acima da máxima dessa barra, né? E ali pode ter uma entrada. Quem opera para média móvel de 9, entrada já feita nesse momento, ou se preferir, a partir da superação da máxima de ontem. O boi gordo, BGI G16, tem a formação de uma zona de resistência aqui na faixa dos R$ 155. Quem opera para média móvel de 9 carrega posições compradas. É interessante colocar que o boi tem divergência de baixa no gráfico diário. Ou seja, o indicador aqui já sinaliza um topo para o boi. E outro fator interessante que eu estava observando, né? O boi, os contratos mais longos de boi, acho que era o K16, deixa eu ver se era o K16, 154, BGI G. Ó, veja que o BGI K16, que é o contrato de maio, ele está sendo negociado num valor abaixo do contrato atual. Ou seja, um contrato mais à frente, ou seja, que tem mais tempo, ele deveria teoricamente estar valendo mais. Isso não está acontecendo. Tá? Então, existe eventualmente alguma oportunidade de arbitragem, né? Vender o contrato atual e comprar o próximo contrato. Vamos dar uma olhada aqui no BGI U, que é o contrato de setembro. Não, o BGU isso já não acontece, né? Ele está cotado a 161. Então essa divergência aí ocorre entre o K16 e o H16 e o G16, perdão, o G que vence em fevereiro e o K que vence em maio. OK? Então pode existir alguma oportunidade de arbitragem. Vende o contrato atual e compra o mais longo. Isso se chama spread em commodities. Entendido? Legal. Hoje a gente tem atualizações dos modelos operados, nenhuma nova operação de fato, mas atualizações sim. Começo aqui colocando então o trade que foi dado ontem, CVCB3. Linda venda. O mercado hoje atingiu a realização parcial em 11,02. Agora a gente já pode pegar um stop, colocar na máxima de hoje e assumir que pouco provavelmente esse trade gerar prejuízo. É óbvio que o mercado pode acordar maluco amanhã com um gap de alta muito forte, mas isso seria pouco provável assumindo a direção atual dos preços. Tá? Então, realização parcial em VCB3. Tá? A carteira que a gente trabalha em swing trade já está com mais de 10% de lucro líquido. Né? Então, o ano está sendo muito bom para operações de swing trade. Além disso, tivemos hoje o encerramento total da compra feita em BRML3 no dia 29, tinha atingido RP no dia 4 e hoje o stop foi acionado em 12,13. Então BRML encerrada totalmente, CB-CB3 encerrada parcialmente. Lembrando que BRML ela foi montada somente com meia posição, né? Então
A posição que está sendo encerrada agora é 1/4 da posição total se ela tivesse sido montada. Tá? E pelo FR2, o trade que está aberto é Lame 4, inclusive pede ajuste do alvo na máxima dos 2 últimos pregões. E eu estava esquecendo de Reside, né? Uma operação que está aberta. A compra que foi feita aqui no dia 20, deu realização parcial no dia 3, stop está em 13,70, a gente já pode trazer o stop para a mínima de hoje. Tá? Então, Reside pede ajuste stop para a mínima de hoje. Essas são as posições que foram atualizadas. Eu coloco alguns papéis que chamaram a atenção, mas que optamos, tá, por não trabalhar uma venda, certo? Embora tecnicamente existe o argumento. A gente coloca Arezzo, está perdendo o fundo anterior, abrindo espaço para busca do suporte dado na mínima de 2011 em R$17. Tá? É uma venda tecnicamente correta. O papel não está distante das suas médias, tá? O suficiente para impedir uma entrada. Tá? A banda abre, uma venda correta, válida. MYPK acabou acelerando muito, mas a gente estava de olho nesse papel logo cedo, né? Então aqui o papel já acabou se aproximando aqui da linha de referência, embora existe espaço. No entanto, essa queda acabou trazendo aqui o LSVI para cima de 30, então aqui em MYPK o trade teria ficado inválido. Tá? Inclusive amanhã pode existir um cenário aqui de tática de guerrilha. Percebam que os preços fecharam fora da banda de 3 períodos. Tá? O que isso quer dizer? A banda de 3 períodos costuma compreender 99,7% da série. Então, quando há um toque na banda de 3, é muito provável que os preços retornem para dentro da banda. Tá? É muito provável que isso venha acontecer em pouco tempo. Tá? Veja até mesmo aqui, ó, nesse rompimento que o mercado fez. Ó. Rompeu para cima, a banda de 3 desvios padrões. Tá? O que isso aqui quer dizer? Que muito provavelmente em pouco tempo os preços devem voltar para dentro da banda. Mesmo sendo um sinal comprador, logo depois o mercado acabou voltando para dentro da banda, retornando até a média para ser mais exato. Então eu não duvido que isso venha acontecer em MYPK. O indivíduo extremamente ousado, né, que tem o pensamento contrário bem aguçado, né, já poderia trabalhar a compra já, mas é uma compra bem audaciosa. Tá? Uma conduta um pouco menos audaciosa seria trabalhar uma tática de guerrilha para amanhã. QGEP foi outro papel que a gente avaliou uma venda. Tá? Volume, perde suporte, é a mínima histórica. Ok? Se a gente traça aqui uma linha, a gente traça uma linha de referência em relação aos últimos 2 topos, a gente percebe que ainda há espaço para queda, né, em relação à linha de referência. O LSVI está em 26, tá? A banda de 2 está abrindo, é um sinal vendedor? É. Tá? Quem se sentir confortável em fazer a venda está enquadrada no setup de rompimento. TGMA é um papel que testou a média móvel de 21 ontem, uma zona de resistência que dada pelos fundos anteriores. Tá? Candle preto é venda, tá? Só não é uma venda alinhado com nenhum modelo. Na verdade é um Dunningham, né? Quem opera Dunningham a favor da média dá para operar aí a TGMA. Tá? Tem espaço para queda até a faixa de R$3. TIMP acabou respeitando aqui ou não se afastando tanto do suporte dado pela mínima do ano passado, embora na minha visão o suporte aqui está sendo perdido. Eu vejo o TIMP indo em busca do seu próximo suporte que fica lá na faixa de 4,30, se não agora por um prazo maior. Tá? Talvez ela até segure no curtíssimo prazo. Aqui é um certo desconforto, né? Se eu ajustar esse suportezinho aqui, dá para dizer que ela está em cima do suporte. Então esses papéis aí que chamaram a atenção. Antes de eu iniciar para perguntas, deixa eu só divulgar aqui o meu Twitter para o pessoal que quer me acompanhar, né? Eu sempre aviso ali que estão sendo, a gente está iniciando a transmissão, então é @FFFigueiredo15, tá? Esse é meu Twitter, lá eu aviso quando a gente está entrando online, esse tipo de coisa. Eu vi que ontem teve, eu tinha recém criado o Twitter, mais de 20 pessoas passaram a me seguir, então obrigado aí o pessoal que apoiou a ideia. Eu mesmo nunca fui de utilizar o Twitter, né? Então
fui indicado a fazer isso, que era eficiente para esse tipo de aviso, né? Vamos ver se a gente consegue dar a volta. E basicamente é isso. A gente pode iniciar as conversas. O Marvel diz o seguinte: Banco do Brasil quase deu uma venda, mas eu nem você faria. Banco do Brasil quase deu uma venda. Não sei qual sinal exatamente, Marvel. Tá? Tudo é relativo, tudo depende, né? Banco do Brasil está perdendo um fundinho anterior? Não, está testando um fundinho anterior aqui na faixa 305. Se de fato perder, abre espaço para a busca de 12,50. Tá? Não vejo trade muito limpo, muito tranquilo em Banco do Brasil no gráfico diário. A não ser que se opere gráfico semanal. No semanal aí houve uma venda inequívoca, né? A máxima da semana passada acima das últimas duas. Esse aqui é o famoso Dave Landry. Aí estaria sim motivando uma entrada de Banco do Brasil na venda. Mas aí seria pelo gráfico semanal. Se for operar a venda pelo gráfico semanal, busque por travas de baixa com calls. O Ronaldo diz o seguinte: a abertura do candle de hoje, do milho, é o valor de abertura do intraday de ontem? Não, Ronaldo. CCMH 16, a abertura de hoje tem a ver com o mercado, né? Em si, não tem uma explicação exata. Veja que a abertura de hoje aconteceu aqui, né? Ó, às 9 horas, abertura em 40,47. Tá? Então, no gráfico diário até bagunça aqui, né? Diz que a abertura foi abaixo do fechamento de ontem. Mas não, a abertura na realidade aconteceu em 40,47 e não em 40,11. Não, 40,15. Como diz aqui no gráfico diário. O Profit ele tem alguns problemas com o mercado futuro. Não sei exatamente por que isso acontece. Tem que entrar em contato com o pessoal lá para entender qual é a metodologia exata. Tá? Eu, quando vou entrar no milho, eu entro sempre no fechamento, para evitar ficar de fora em caso de abertura muito forte, seja para cima ou para baixo. O Marco faz uma boa pergunta, né? Uma pergunta operacional. Diz ele: Vlad, me tira uma dúvida. Se comprar uma ação hoje, ela cai na minha conta literalmente em D mais 3. Posso vender a opção para ser executado na segunda-feira agora? Mark, depende da qual é a corretora que você trabalha. Tá? Depende de qual é a corretora que você trabalha. Essa é a resposta. Na XP, você precisa avisar o seu assessor de investimentos para alocar tá? As ações que ainda não estão na sua custódia como garantia. Existe um mecanismo dentro da XP que oferece isso. Tá? Porque se você não fizer, a bolsa vai chamar a margem de garantia em dinheiro. Ok? Mas você pode vender sim opções. Pelo menos na XP pode. Não sei qual é o mecanismo em outras ferramentas. O Gonçalves diz que vendeu MYPK a 9,40, alvo 7,50. Como você sugere conduzir o trade? Várias abordagens, Gonçalves. Vendeu muito bem. Tá? Então o alvo dele está em 7,50. Vamos estudar o teu trade aqui. 7,50. Então está aqui o alvo do Gonçalves. Ele disse que vendeu a 9,40. Poxa, vendeu bem, hein? Vendeu aqui nesse ponto. Ou seja, você está buscando um alvo de 20%. Ok? Um alvo de 20%. A pergunta que fica é: esses 20% é pouco ou é muito? Quem vai te responder isso é a média da volatilidade. Tá? Para swing trade, a gente costuma utilizar 10% da média da volatilidade. Então, aqui nesse caso, o alvo ficaria em 4,54%. Então, se você vendeu em 9,40, 4,54% já teria batido o alvo. Você pode utilizar também 20% da média da volatilidade? Poderia, né? Seria em torno de 9%, também já teria atingido o alvo. Tá? Eu, particularmente, acho o alvo um pouquinho longo. Não acho errado. Só acho longo para o mercado buscar lá de maneira imediata. Ok? E vejam como ela recuperou, né? Lembra que eu tinha falado que os preços fora da banda de 3 aqui sugeriam que muito rapidamente os preços deveriam voltar para dentro dessa banda, né? E voltaram, né? Praticamente voltou. A banda de 3 estava em 8,84, os preços fecharam a 8,80. Né? Tinha um afastamento bem grande aqui em relação àquela banda.
Essa é uma estratégia que dá para ser estudada, né? Deixar uma ordem, algum percentual abaixo da banda inferior de 3 desvios padrões. O mercado toca ali, muito provavelmente deve existir algum tipo de retorno à média nos próximos dias ou períodos, dependendo do prazo que você opera, né? O Salomão. Vlad, comente Petrobras, testou a mínima dos últimos 5 anos, esperar mais queda para os próximos pregões? Será que o Salomão é o Salomão que eu estou pensando? Será que sim? Será que não? Se for o Salomão que eu estou pensando, o Salomão vai dizer sim, sou eu. Senão, não é. Então vamos olhar aqui a Petrobras. Então a Petro 4, a gente estava trabalhando com a leitura aqui de um triângulo simétrico. Hoje ela rompeu esse triângulo simétrico para baixo, porém rompeu com candle de dúvida, ou seja, candle pequeno, tira a credibilidade desse rompimento, gera um bom desconforto. Nesse cenário a gente começa a trabalhar, ao invés de um triângulo simétrico, mas um triângulo descendente, que também é uma figura de continuação. A única diferença é que agora, ao invés da linha de referência ser inclinada, ela é horizontal, tá? Ela é horizontal. Logo, eu vejo uma venda inequívoca abaixo dos 4,15, abaixo da mínima do ano. Se a gente colocar um gráfico mensal de Petrobras, a gente pode perceber que ela tem espaço, né, para buscar aqui a retração de 618, que fica lá em 3,40. Eu entendo que essa faixa de preço é a máxima aqui, né, do ano de 97, 4,25, 4,20. Se perder esse ponto, a próxima referência de suporte fica na retração de 61, aqui em 3,40. Tá? Então, esperar mais queda para os próximos pregões? Olha, avaliando a tendência, sim, é o caminho mais provável. Todas as médias apontam para baixo. Mas venda somente se o mercado fechar abaixo. O que gera um certo desconforto nesse cenário é que as bandas não estão abrindo. A ver, viu que elas estão fechando? Isso indica diminuição de volatilidade. Tá? Um indicativo de que de fato os preços devem vir para baixo é a banda inferior aqui quebrando para baixo. Tá? O Marvel pediu para dar uma olhadinha no mensal da MYPK. Diz ele, né? Acho que passa do objetivo do nosso colega. Ah, bom, é que ser mensal é outra história, né? Aqui a gente tá falando de swing trade, né? Aqui tá falando de swing trade. Tá? Mas olha que interessante. Olha que interessante, né? 1, 2, 3, 4. A onda 5 costuma ter no mínimo o tamanho da onda 1. Então a onda 1 é essa. O alvo ficaria em... Olha onde estava o alvo. Estava em 8,85. Então o mercado já cumpriu o objetivo mínimo aqui de uma possível onda 5. Óbvio que eu poderia confiar no fim desse movimento se aqui os preços formarem um fundo e em seguida um pivô de alta. Colocando um gráfico mensal, olha que interessante. Eu não tenho também 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, é um fractal, né? Esse movimento, vamos limpar esse gráfico. Ó, vamos fazer assim, deixa eu tirar minha imagem. Vamos colocar dois gráficos aqui. Apagar tudo essa bagunça. Tá? Então aí, eu estou com o gráfico da MYPK no gráfico diário, aqui à minha esquerda. Aonde, mais uma vez, né, nós tínhamos aqui uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma 4. Deixa eu ter que fazer uma mutreta aqui. Validade por tempo, regras. Um dia. Vou ter que fazer isso com todo mundo. Aqui onda 1, 2, 3, 4 e aí a 5. De acordo? Então aqui no gráfico diário. Agora olhem o gráfico mensal aqui à minha direita da MYPK. Eu também tenho 1,
2, 3, 4 e 5. Ou seja, tanto no gráfico diário quanto no mensal, a gente já tem 5 ondas de impulso feitas, né? Se estão finalizadas ou não é outra conversa. No diário, o alvo dessa onda 5 era a amplitude da onda 1 projetada a partir do topo da 4, ou seja, era 8,74. No mensal, o alvo era essa onda, a onda 1, né, projetada a partir do topo da 4. Olha que coisa maravilhosa. Aqui no gráfico mensal, o alvo estava em 8,66. Enquanto no gráfico diário, deixa eu tirar aqui, posição por intervalo de tempo, regras, mês. Pronto. Então olha que legal. No diário, 1, 2, 3, 4, 5. O alvo da 5 era 8,74. No mensal, 1, 2, 3, 4, 5. O alvo era 8,66. Ou seja, tudo está indicando para um fundo de MYPK. Muito próximo. Muito próximo. Tá? Então, um cara ousado, extremamente ousado, já vai estar comprando agora, comprando no alvo aí da onda 5. Um indivíduo um pouco mais comedido vai esperar uma tática de guerrilha amanhã. Um indivíduo mais conservador vai esperar um pivô de alta no diário. Um mais conservador ainda vai colocar um gráfico semanal e esperar a média móvel virar para cima. Média móvel de 9, por exemplo. Tá? Bem interessante esse gráfico de MYPK. Então, obrigado Marvel por abrir meus olhos para olhar com bastante atenção esse prazo, né? Seguindo, Marcelo Lira diz que vendeu GGBR na pseudo shooting na perda de 4,15, já ajustou o stop para 4,45. Sei que está curto, mas a análise das bandas e LSVI como estão. Considero esse topo como uma 4. O que você acha? GGBR. Eu entendo a tua leitura. Você está dizendo que isso aqui é uma onda 1 de algum ciclo, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas 2, 3, 4 e aí teria uma onda 5 para baixo. Faz sentido, sim. Faz sentido. Tá? Você vendeu em 4,15. Vendeu muito bem. Bah, que venda, cara. Parabéns. Mas eu já estaria fazendo uma RP, tá? Ou como você mesmo fez, já teria ajustado aqui o stop. Ok? Em relação às bandas, não há nenhuma análise específica a ser feita. O máximo que o mercado já está na média. Então, se você vendeu aqui fora da banda, o alvo seria a média. Então, já está quase no alvo, que é 3,72. Mas se você está usando Elliott, né, Elliott, melhor dizendo, aí não tem nada a ver, né? Buscar misturar as coisas. Quer dizer, até dá para misturar as coisas, né? Porque não existe certo, não existe errado. Tá? E eu concordo contigo, essa tua contagem está correta. Está correta sim. Ela só passa a ganhar descrença se o mercado pivotar, né? Se pivotar para cima, aí esse cenário fica desconfortável. Cielo tem entrada pelo FR2, possível guerrilha para amanhã. Olha, eu não tenho certeza se a Cielo opera pelo FR2, então sugiro que você olhe lá no nosso site e veja a lista dos ativos que operam. Tá? É a planilha número 6. Em relação à tática de guerrilha, sim, há uma tática de guerrilha em Ciel e ela inclusive atingiu o meu alvo, que era a faixa de R$ 29. O alvo que eu tinha colocado lá no evento que a gente fez em janeiro, né? A gente fez o evento no dia 16 de janeiro, ela estava dia 14 de janeiro, foi aqui, ó. Aqui. Ela estava aqui. E eu disse que ela viria testar a faixa de 29, que era a retração de 382 de todo esse movimento. Tá? Ali ela está tocando hoje. Então eu vejo sim espaço para uma compra de retorno à média na Ciel. Veja que a mesma leitura pode ser feita em relação à banda de 3, né? Certo?
indivíduos extremamente ousados já estão entrando hoje. Então é muito provável que os preços voltem para a média, ou para dentro da banda, melhor dizendo, nos próximos períodos. Eu escrevi um artigo sobre as bandas de Bollinger um tempo atrás. Tá? Na realidade eu escrevi sobre o Bollinger Bandwidth, que é esse artigo aqui. E aqui ele conta a chance, né? Olha só, de 3 desvios padrões é 99,73% da amostra que está dentro das bandas, né? Então quando está fora dessa banda é uma anomalia extrema. Ok? Vários artigos aqui, se vocês quiserem ler, está à disposição sobre o tema. Tá? Muito bem, seguindo, o David pede uma avaliação de BBDC4 e Itaú. Então vamos dar uma olhada aqui nos gráficos dos bancos. Tá? Então BBDC4 ficou mais limpo aqui, aquele cenário de fundo arredondado, né? Coisa bem subjetiva, é verdade, mas parece que o mercado de fato fez esse padrão. Se a gente olha para o nosso lado esquerdo, a gente procura resistência relevante. Podemos observar que resistência relevante só tem lá na faixa dos R$ 22. O que eu gosto de Bradesco é o seguinte. No gráfico mensal, eu cliquei a letra N aqui, letra N é de trade, né? Tem que deixar o gráfico pensar um pouquinho agora. Eu queria clicar a letra M de Maria, gráfico mensal, mas cliquei a letra N, ele puxa o gráfico de trades. Cada trade ele vai fazer um candle. Jesus Christ. Vamos lá. Vou esperar uns minutinhos aqui, senão eu abro pelo LS Pro. Tá? É o jeito. É o jeito. Lascou. Vamos ter que olhar pelo LS Pro. Mas onde que eu queria chegar? Eu queria chegar no seguinte. Aqui no gráfico mensal, BBDC4 estava superando a máxima do mês passado. É problema que aqui ele usa gráfico ajustado, né? Aí já lá não fica mesmo. Mas olha só, a superação da máxima do mês passado. Sim, eu fiz no Visão. Vamos analisar aqui o Visão, então, fica mais fácil. Visão de janeiro. Que meu profit morreu realmente ali. Ó, Bradesco, cadê você? Bradesco, aqui. Então o que eu gosto do Bradesco é o seguinte. Mês passado houve um fechamento abaixo da mínima dos últimos anos em Bradesco. Tá? Foi só falar que ela abriu. Agora foi. Tá? Então tá aí. Ó, houve um fechamento abaixo aqui da mínima do ano de 2006, mínima de 2008, mínima de 2009. E após isso ter acontecido, esse mês nós tivemos o Bradesco passando para cima da máxima do mês passado. Depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses de queda. Então eu vejo muita chance de o Bradesco conseguir voltar de fato para dentro desse retângulo aqui de prazo maior. Tá? É um papel que me interessa muito dentro dessa ótica. Itaú, pelo contrário, eu não vejo exatamente isso. Está um pouquinho mais difícil a avaliação de Itaú. Tá? Embora dá para interpretar aqui também um retângulo, mas é um retângulo um pouquinho menor. Tá? Não compreende tantos anos assim quanto BBDC4. Tá? Eu gosto muito desse gráfico, inclusive estou pensando em fazer posições de prazo maior em Bradesco, baseado em análise gráfica somente. Legal? Vamos lá. Para fechar, Ambev aqui, caçador, né? Pediu avaliação de Ambev. Então, esse aqui é o gráfico mensal de Ambev. Veja que ela
mês passado, né, tocou aqui a média móvel de 21 meses, tá? Deixou um candle comprador ali de expressão. Superação da máxima do mês passado abre espaço para a retomada da tendência de alta de longo prazo de Ambev. Por outro lado, caso ela não consiga fazer isso, a rota mais provável que eu vejo é de busca aqui, da faixa dos R$ 15, tá? Que é onde passa a LTA de longo prazo, que vem desde 1999, e também é os fundos aí dos últimos 5, 6 anos. Entendido? Legal. Então, esse foi o comentário de fechamento do dia 11. Me despeço, deixo um abraço a todos. Amanhã a gente volta. Bom descanso e até mais.